Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 ao 5. E nós iremos meditar em alguns instantes na palavra do nosso maravilhoso Deus. Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 ao 5. Todos acharam? Amém. Gostaria que os irmãos sempre mantivessem as suas Bíblias abertas, para que a gente possa seguir sempre a leitura, ok? Diz assim o texto sagrado: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, Tu és precioso, Tu és glorioso, Tu és, ó Deus, aquele que nos chama, ó Deus, para falar aos nossos corações, para ministrar em nossas vidas a Tua vontade. Ó Deus, e aqui estão, ó Deus, o Teu povo, os Teus servos, para ouvir a Tua voz. Voz que nos exorta, voz que aconselha-nos a maneira como nós devemos agir em nossas vidas. E agora, Deus, vidas que pertencem ao Senhor, que foi comprado pelo um alto preço. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes. E assim, Senhor Deus, possamos compreender no que nela o Senhor quer falar aos nossos corações. Pois a Tua palavra é perfeita. A Tua palavra restaura a alma. Ó Deus, por isso nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez nós estamos a estudar esta belíssima carta, que tem todo o seu conteúdo teológico, onde aponta para a obra de Cristo,
para os feitos gloriosos de Cristo em nossas vidas. E se nós observarmos, irmãos, durante todo o capítulo, nós vemos orientações, maneiras que Deus, por meio do apóstolo, quer aplicar para as nossas vidas, para nos tornar homens e mulheres perfeitos, que agradem a Ele. Né? E aí nós percebemos que o apóstolo Paulo muitas vezes fala de uma forma particular e pessoal a cada crente, mas também ele fala de maneira coletiva para com a sua igreja. E nesse texto que nós lemos, do capítulo 6, do versículo de 1 ao 6, ao 5, melhor dizendo, nós vemos justamente o apóstolo continuando com as suas instruções, com as suas exortações acerca da vida cristã. Tanto agora coletivamente, de um para com o outro. A preocupação, a maneira de agir que nós devemos ter um para com o outro. E segue justamente a trazer, irmãos, a mente dos cristãos, a mente dos irmãos, em especial e específico aos irmãos da Galácia, mas também aplicando a nós a necessidade de uma vida prática do amor para com o seu próximo, para com o seu irmão. Isso nós podemos ver lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, quando ele diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E este amor, meus irmãos, em que o apóstolo nos traz, nos ensina, nos exorta, é também na restauração de um irmão caído. O que esse texto que nós lemos é específico. A manifestação do amor ao próximo, a manifestação do amor para com o seu irmão, também é naquele momento que o irmão caiu. Trabalharmos na sua restauração, demonstrando, meus queridos, tanto amor para com o irmão caído, como humildade para com o irmão caído. Porque, meus queridos, esta é uma qualidade essencial do cristianismo. Esta é uma qualidade na vida, meus amados, dos salvos em Cristo, daqueles que foram transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, para a luz de Cristo. Então, meus irmãos, esta é a abordagem do texto em que nós estaremos meditando nesta noite. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo, conhecendo os problemas que surgem na vida, no meio do povo cristão, então ele aconselha isto. Ele passa a mostrar esses ensinamentos desta necessidade que a igreja, que os irmãos precisa ter para com o outro. E o outro para com um. É uma troca de atenções necessárias para com a vida cristã. Então o apóstolo Paulo tinha isso em mente, desses problemas que surgem em meio ao povo cristão. Então ele introduz, irmãos, com esta mentalidade dele, ele introduz esse capítulo justamente mostrando que há homens
Há irmãos que mesmo com uma conduta ilibada, com um comportamento correto, com um comportamento de integridade, ainda assim, ele pode dar um tropeção. Então vejamos que o tropeço, o lapso que alguém pode assim obter, pode causar, isto pode ser mesmo diante daquele fato que possa acontecer, de um irmão que possa ter um comportamento de integridade. E dado momento, melhor dizendo, ele possa ter justamente esse tropeção, que é algo de forma inesperada, que é algo que foi causado por surpresa, por algum evento ou por alguma causa que surgiu em meio ao contexto em que ele possa estar vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa o termo, a palavra falta, justamente, irmãos, para demonstrar um deslize ou um desvio da verdade, ou seja, algo que não é corriqueiro, algo que não é constante, algo que não se tornou uma prática de vida, mas um lapso, um deslize, um desvio em que fez com que aquele irmão, de alguma forma, pudesse tropeçar. Então ele utiliza esse termo falta. Não que aquele que comete tal falta não esteja pecando. É evidente que está. É evidente que a falta também é pecado. E aí a gente não pode olhar de uma forma como se não fosse. É pecado. Mas não foi aquele pecado, como nós já falamos, corriqueiro. Não é aquilo que houve uma intenção. É como se fosse, irmãos, um escorregão numa caminhada sobre o gelo. Os irmãos já perceberam alguém andando em um determinado local, possivelmente molhado ou não, e de repente alguém leva um deslize, escorrega e cai. Já viram uma imagem, um acontecimento como este? Eu já vi várias vezes. E alguém está andando de forma inesperada por tal caminho e de repente escorregou, caiu. Tais atitudes como essa não é um pecado deliberado. O que é pecado deliberado? O que é falta deliberada? O que é transgressão deliberada? É aquela consciente. É aquela, meus irmãos, que houve a intenção. É aquela que foi voluntário. Eu sei que eu estou pecando e faço. Eu sei que eu estou cometendo uma falta, um deslize, um desvio, mas faço. Então, Paulo utiliza esse termo falta. Não sei se as traduções dos irmãos dizem assim, tem algumas traduções que falam transgressão, certo? Mas a minha usa esse termo falta. E falta é justamente aquele deslize, aquele tropeção. Então é isto que o apóstolo Paulo está falando acerca de dados irmãos.
Mas agora, meus queridos, ele fala também do perigo daqueles que são espirituais, que se esforçam verdadeiramente por viver uma vida cristã, consistente, certo? E por causa dessas vidas cristãs, ele se põe num pedestal onde possa julgar, onde queira julgar as pessoas. Então, Paulo não está aqui, queridos, ensinando que a gente deve ficar como se não tivesse a iniciativa de observar ou de agir com relação a alguém que comete falta. Ele não está dizendo que a gente deve se manter como se a gente não soubesse, dando uma de que não está observando. Não é esta a intenção de Paulo para com aqueles irmãos que são espirituais. Há um perigo. Primeiro, o perigo deste irmão espiritual querer se omitir em não corrigir o determinado irmão. Isto é um erro. Não pode haver. E também há o perigo desse irmão se tornar o julgamento de forma impiedosa, como se ele não tivesse a falta, usando justamente, irmãos, atitudes de dureza, atitude legalista. Já viu alguns irmãos, pessoas, líderes, pastores, que agem dessa maneira, ou eles se omitem e deixam que as coisas aconteçam do jeito que está acontecendo, ou eles se tornam aquele impiedoso, onde utiliza palavras duras, utilizando termos legalistas e fazendo com que, meus irmãos, aquele irmão caído permaneça caído. Então, gostaria de repetir para os irmãos que nesta palavra o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos da Galácia e também para nós também, de pessoas que sabe que o que faz, ele não está falando para aquelas pessoas que sabem o que faz, insiste em fazer. Não é para estas. Não é para aquelas pessoas que sabem que tais atitudes entristecem o coração de Deus. Ele não está falando para essas. Que há muitos em nosso meio, que sabem o que está fazendo, está errado e continua fazendo. Então a palavra não é para estes. Não é para estes que assim praticam, mas é tão somente, irmãos, para aqueles que de alguma forma se descuidou e aí escorregou. Jesus nos ensina. Jesus disse que nós precisamos, ele diz, vigiai e orai. Né? Eu já citei várias vezes esse texto aqui, o próprio Jesus falando, vigiai e orai. O que é vigiar? É cuidar-se, é guardar-se. Então é possível que eu caia, é possível. É possível que você caia, é possível. Mas há uma possibilidade de não cairmos, se nós vigiarmos. Não devemos descuidar. Não devemos, irmãos, deixarmos escorregar. Então vamos analisar o texto, que parece que a mensagem já foi, mas vamos analisar o texto. Vamos analisar juntos, está de Bíblia aberta? Veja só o que é que o apóstolo Paulo diz no início do versículo. Diz assim: irmãos,
se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então, meus irmãos, vejamos que esta é a linguagem do apóstolo para aqueles irmãos. Quando ele diz assim, se alguém for surpreendido. Quando ele diz assim, irmão, se alguém for surpreendido. Essa palavra surpreendido, meus irmãos, traz a ideia de alguém que foi pego antes de poder escapar. Ou seja, foi pego de surpresa. Estava de forma inesperada, se deslizou e alguém o pegou. Quando muitas vezes isso acontece em palavras, principalmente, meus irmãos, aqueles irmãos que não vigiam e por causa do convívio que tem com outras pessoas, ouvindo muitas vezes algumas palavras que não condiz conosco, com o Evangelho de Cristo, com as pessoas que são salvas, palavras de duplo sentido, palavrões mesmo. Há pessoas, irmãos, que muitas vezes pronunciam palavras desse tipo, e aí, meus irmãos, no seu convívio social, e aí quando está com outro irmão, desliza-se e diz a mesma palavra. Ou atitudes, gestos, que muitas vezes acontecem. Por isso que nós precisamos, nós não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, se acostumar com as expressões, as verbalizações, para querer que você fale a mesma coisa. E é isto que acontece quando nós assim agimos. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, ou seja, esse deslize, que foi um deslize inconsciente, ele diz que aquele que é espiritual precisa corrigi-o. Então, esta é a ideia de ser surpreendido, ou seja, é aquele que foi pego de surpresa. O comentarista William Hanks, na página do seu comentário aos Gálatas, na página 332, ele diz assim, que a ideia é uma pessoa que, sem haver planejado efetuar uma má ação, ou uma má ação ou uma ação desonesta, é surpreendido numa falta, antes mesmo de se perceber plenamente o ato, já cometeu. Ou seja, ele diz que a ideia de ser surpreendido é justamente de uma pessoa que não planejou causar, efetuar uma ação, uma má ação, ou uma ação desonesta. Ele não planejou isso. Mas antes que fizesse tais coisas, ele já fez, já cometeu. Então é alguma pessoa, é alguém que foi surpreendida com uma ação má. Dá para nós compreendermos o que é alguém ser surpreendido com uma ação errônea que fazemos? O que diferencia de alguém que tem esse costume?
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele traz justamente essa ideia de alguém que foi surpreendido, que foi tão somente um ato impensado. Foi um ato que aconteceu e aí aconteceu antes dele perceber que havia cometido. Então Paulo está falando destes. Quando ele diz assim, ter surpreendido em alguma falta, a ideia dessa palavra, meu irmão, é justamente a ideia da palavra grega significa justamente cair ao lado ou cair próximo a algo, que dá a ideia justamente de um passo falso, de uma topada, o que nós nordestinos falamos. Você levou um tropeção, algo que não foi esperado. E aí, meus queridos, um equívoco pode ser uma falta. Um equívoco pode ser uma falta. Então, alguém foi surpreendido em um equívoco, em uma falta. Equívoco não é pecado? É pecado, sim. É uma ação má? É uma ação má. Mas não foi intencional. Certo? É digno de observação? É. Olha, meu amado, meu irmão, você não deveria ter feito isso. Você não devia fazer isso. É digno de correção. Mas não, repito, mas não é algo premeditado. Então é destes que o apóstolo Paulo está falando. O sinônimo dessa palavra, irmãos, significa justamente um pecado cometido por ignorância ou um descuido. Ou seja, eu cometi, você cometeu tal coisa, essa falta, que pode ter sido um cometimento de uma atitude por ignorância. O que seria uma atitude por ignorância? Por não saber, por não entender no momento que tais coisas, que tal coisa que você está fazendo é pecado. E de repente você teve aquele susto, mas você já cometeu. E mesmo assim, é digno de observação, é digno de correção. O mesmo comentarista, irmãos, diz assim, William Hicks, numa nota de rodapé, ele diz assim: isto lança alguma luz sobre o significado da palavra falta. Em geral, veja só, irmãos, gostaria de ter a atenção dos irmãos. O texto mostra assim, o comentarista comentando sobre essa palavra falta. Ele diz assim: isto lança alguma luz sobre o significado que a palavra falta traz. Em geral, indica desvio de vereda, da verdade, que neste presente caso pode-se entender num sentido mais suave, erro ou equívoco. Certo? No entendimento mais suave pode ser entendido como um erro, como um equívoco. Então ele diz que, em geral, a palavra falta indica um desvio de vereda. Os irmãos sabem o que é vereda? Vereda, irmãos, é aquela espécie de caminho que surge em determinados locais rurais. Não é uma estrada. É aquele caminho que muitas vezes ele se origina por passagem de pessoas constantemente naquele local. E aí cria-se aquele pequeno caminho estreito. Aquilo é conhecido por vereda. Certo? Então, o comentarista William Hicks diz justamente que, em geral, indica um desvio de vereda. Ou seja, saiu da rota, saiu do caminho costumeiramente percorrido.
desviou. Isto é falta. Então, vai passando naquele caminho, você tem todo o caminho, você tem todo o conhecimento daquele caminho, mas de alguma forma você quis dar um desvio, de alguma forma você quis dar um deslize, quis, entre aspas, talvez intencional ou não, você saiu da vereda. É isto que o apóstolo, que o comentarista, utilizando o texto sagrado, ele utiliza dessa maneira, justamente de que estes que assim saíram, aqueles que foram surpreendidos em essa atitude má. Ok? Então aí ele diz, esta é a condição de alguém no nosso meio, esta é a condição de alguém da igreja da Galácia, que possivelmente saísse da vereda e ter cometido tal coisa. Estes irmãos, eles precisam ser corrigidos. Vamos lá para o texto? O texto diz assim: vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Olha, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo estava falando justamente de vós que sois espirituais. Esta linguagem, aqueles que continuam em vigilância. O que possivelmente este que foi surpreendido em alguma falta também tenha tido essa mesma atitude espiritual de ser vigilante. Então ele está falando que este irmão que não foi cometido em falta permanece firme, vigilante, que crucificaram as suas paixões carnais, que crucificaram a sua vontade, que não deram evasão, que não deram o valor às ações da carne, e estes permanecem firmes em vigilância, não caíram. Estes mesmo que assim procedem dessa maneira, de forma louvável, certo? Deve entender que deve estender a mão e levantar aquele irmão caído. Então, meus irmãos, um dos perigos maiores que existe em meio àqueles crentes que, de fato, permanecem firme no viver para com Deus, muitas vezes, estes se tornam muito legalistas, na verdade. Não é que seja erro, não, meus irmãos. Não. Nós precisamos vigiar, sim. Nós devemos cuidar, sim. Cuidar de nós mesmos, das nossas vidas. Já imaginou se todos nós aqui, já imaginou se todo crente cuidasse de si, da sua vida, em vigilância? Nós não cairíamos. Mas o que acontece é, irmãos, que muitas vezes nós deslizamos, muitas vezes. Mas isto, meus irmãos, não dá a nós aquela atitude de, com uma ação legalista, podermos condenar os demais. Às vezes tem irmãos que dizem assim, olha, eu queria dar um santinho aqui, tá vendo? Lá fora. Muitas vezes há pessoas que usam esse termo e não imaginam que pode ter sido um descuido mesmo, ou uma ação por falta de ignorância, por ignorância, melhor dizendo.
Mas nós agimos justamente de forma impiedosa. Agimos já com palavras condenatórias. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vós que sois espirituais, não é isso? Vós que sois espirituais, corrigiu. Ou seja, foi um deslize, um erro, um equívoco. Vamos supor que esse equívoco seja um palavrão, um gesto que não condiz com um gesto cristão. Aí, nós que somos espirituais, ou vós que sois espirituais, corrigir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, essa correção, o apóstolo aconselha que deve ser com brandura. Deve ser com brandura. Ele diz justamente corrigiu. E essa palavra corrigir, meus irmãos, às vezes no nosso contexto de vida, esta correção, a correção se torna algo má, se torna algo ruim para algumas pessoas. E esta não é a verdade, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que deve corrigir esse irmão. E a palavra corrigir, meus irmãos, traz a ideia justamente de restituir, de reparar. Ou seja, traz a ideia justamente, irmãos, de um ajuste. Traz essa ideia de ajuste, corrigir. Como já disse, devemos, nós cristãos, tirarmos esta imagem de que a correção, às vezes, irmãos, tem gente que diz assim: quem é você para me corrigir? Não, às vezes acontece? Acontece. Quem é você para estar me corrigindo? Sabe, meus irmãos? Então, essa pessoa que toma uma atitude como essa, não aceitando o reparo, o ajuste, a restauração daquele irmão que quer aplicar para a sua vida, então ele também não pode jamais também corrigir outro. Como é que eu vou corrigir quando eu não aceito a correção? Porque isso é recíproco. Essa é uma ação recíproca. Porque nenhum de nós somos isentos de atitudes errôneas. Digo para os irmãos não dizer, então é normal errar. Não, não é normal errar. Não é normal. Mas somos passivos. E aí, quando assim o fizermos, irmãos, quando nós percebermos uma atitude como esta, a gente deve corrigir. E não dar uma desentendida. Foi isso que aconteceu na igreja de Corintos, quando estava havendo um pecado horrendo no meio da igreja, e as pessoas estavam dando uma de desentendido. O pecado lá era horrendo. Mas como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que uma falta, um deslize, também requer correção. E aí nós que haveremos de aplicar tal correção, o apóstolo Paulo aconselha que deve ser feito com brandura. Porque não foi algo que era costumeiro. Ele diz assim: corrigiu com espírito de brandura. Espírito de brandura, irmão, significa justamente a palavra de mansidão. Por uma gentileza, uma correção feita com gentileza, com doçura. E não já vir com acusação. É possível que você dizer para o irmão
Meu irmão, faça isso não. Olha, você é um crente. Você é diferente. Você é luz. A Bíblia diz, olha, vós sois a luz do mundo. Sabe? E orar por ele. Você chegar, corrigir com o espírito de brandura. Vamos deixar de atitudes legalistas. Que somos imparciais. Não, meus irmãos. Nós precisamos corrigir e ter esta atitude de brandura. É o apóstolo Paulo mostrando que aquele irmão, que aquele que foi surpreendido em alguma falta, tanto ele caiu como nós, como os espirituais também podem cair. Veja só o que ele diz no início, no final do versículo. E guarda-te, guarda-te, para que não sejais também tentado. Então está aqui o pastor Francisco, que corrige o irmão, mas não se policia, não se guarda, não vigia. Porque assim como uma pessoa foi pego no escorrego, aquele que é espiritual também pode escorregar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, cuide-se, guarde-se, para que não seja tentado também. Então, os irmãos entendam que é algo que se completa. É uma ação recíproca entre um e outro. É esta a intenção do apóstolo Paulo. Quero repetir para os irmãos mais uma vez. Esta palavra do apóstolo reporta justamente aquele irmão que era espiritual, aquele irmão crente, temente a Deus, mas se descuidou. E aí o apóstolo põe aquele que porventura possa corrigir, para se cuidar também, para que não cometa o mesmo deslize. Então, meus queridos, quando ele diz assim, guarda-te para que não sejais também tentado, a ideia aqui é que eu possa justamente ter um cuidado para que eu não cometa a mesma coisa que ele caiu. Então, por isso que ele diz, não corrija com espírito de brandura, ou seja, sem rispidez, ou seja, com a intenção de restaurar, de emendar, de fazer a emenda, e fazer com que ele volte a ter as mesmas atitudes que antes, como crente. Então, irmãos, eu anotei aqui na minha Bíblia também a observação, corrigir, conduz, conduzir algo ou alguém a uma posição anterior, ou seja, a posição que ele tinha antes, com integridade e pureza. A atitude que ele tinha antes. Então, você corrigindo, meus irmãos, tão somente você está trazendo ele de volta à posição que ele tinha anteriormente. E cabe aqui uma aplicação quando o apóstolo diz assim, guarde para que não sejais também tentado. É o risco que alguns de nós podemos
acontecer ou ocorrer conosco mesmo, está havendo erro, mas achar que por causa de que a gente possa também se descuidar, escorregar, então eu não vou corrigir não, porque se eu escorregar também ninguém vem me corrigir. Às vezes, é uma faca de dois gumes. Sabe, meus queridos? Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Independente de qualquer situação, nós precisamos ser aqueles no qual fazemos a obra. Não deixamos, se nós deixarmos, as pessoas podem achar, isso é normal. E aí começa o círculo vicioso, né? E aí vai tornar agora ele hábil para estar tendo ações que contradiga com a sua vida. Não podemos. Não podemos. Então vamos continuar o texto, irmãos. O texto diz assim: levai a carga um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Levar a carga. Ou seja, remover a carga do outro, colocar sobre si mesmo, sobre os seus ombros, o peso, levai. A palavra carga, no contexto bíblico, não no contexto literal. O que é contexto literal? É um peso que alguém possa estar levando e você ir lá e ajudar. Mas é tão somente compreensivo de que pode ser uma aflição, pode ser uma tentação, pode ser uma preocupação, que nós precisamos de forma recíproca, perdão a repetitividade da palavra, certo? A gente possa carregar o fardo, o peso, a preocupação, as aflições um do outro. E isto redunda, e isto aponta tão somente para o cumprimento da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Nós podemos ver lá em João capítulo 13, versículo 34. Veja só o que é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Jesus falando lá, João registrando a fala de Jesus. João 13, 34, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Gálatas capítulo 14, nós já lemos, mas vou ler novamente. Veja só, diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 28, diz assim: todavia, se cumprires conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, meus queridos, é isto que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz assim: se nós levarmos a carga um dos outros, assim nós estamos cumprindo. Ele diz assim: cumprireis a lei de Cristo. E a lei de Cristo é esta, é esse texto, esses textos que nós lemos. O amor para com os outros, o amor ao próximo, esta é a lei. Nós já pregamos anteriormente, justamente no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala, cita essas mesmas palavras de Jesus.
Então, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus é uma família. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, é um corpo. E nós precisamos amar uns aos outros. Diz o apóstolo João, nós lemos ontem na celebração da ceia, quando ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta é a lei de Cristo. Se nós não fizermos, nós não estamos praticando a lei de Cristo. E o apóstolo Paulo diz justamente isto: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, meus irmãos, palavras que nos corrigem, palavras que nos ensinam a sermos conforme Deus quer que sejamos. Às vezes, muitos, me perdoe a citação, não vou citar igrejas, mas eu gostaria de... Isso às vezes surge muito em meio às igrejas pentecostais e neopentecostais. De que aquele irmão que busca muito a Deus, que isso deve ser algo que nós devemos fazer sempre. Ter uma vida digna do Evangelho, por causa da sua atitude. Mas aí depois, por tais ações benéficas na vida do cristão, que isso não deveria ser somente os irmãos pentecostais que devia viver uma vida de oração. Não é somente isso. Não é somente eles. Somos todos nós. Mas muitos deles agem dessa maneira. Primeiramente, muitos de nós agimos descuidosamente. Não oramos, não tiramos tempo de consagração, de oração para com o Senhor. E ficamos como quem alheio às coisas de Deus. Aí, por outro lado, existem esses que buscam. E aí estes começam com tais atitudes, nada humilde, começam a condenar outros. E não simplesmente a correção, né? Porque a correção é benéfica, como nós já falamos. E aí se mostra tão espiritual que aquilo que ele tem buscado de Deus, que o que tem é Deus que dá, não é de nós mesmos, nós somos um trapo, a nossa condição humana em nós mesmos, nós somos um trapo, meus irmãos. Tudo que somos é Deus que faz, é Deus que dá. E aí, infelizmente, acontece esse erro de muitos irmãos. São erros das duas partes. Nossa, que não buscamos assim sempre, não tiramos um tempo para orar, para dedicar ao Senhor, certo? E outros assim fazem e aí ficam utilizando desses meios. Mas, meus irmãos, para nós encerrarmos a nossa mensagem, do versículo 3 ao versículo 5, veja só o que o apóstolo Paulo diz. Porque se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terás motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, meus irmãos, quando o apóstolo utiliza assim, se alguém julga ser alguma coisa, o apóstolo Paulo está falando aqui justamente daqueles que agem com orgulho.
Orgulho. Tem tantos de nós, irmãos, que somos orgulhosos, né? Que não é que o apóstolo Paulo esteja tirando o valor da pessoa, não. Porque aí ele estaria negando a origem do ser. Não é isto. Mas ele está falando justamente de algo que está incutido no coração, na mente, o orgulho de querer achar ser alguma coisa. E o apóstolo Paulo diz que estes que agem desta maneira, que pensa ser alguém, conforme a sua imagem, conforme a sua concepção, ele diz, olha, a si mesmo se engana. Eu dependo, meu irmão, de você. O irmão depende do outro. Nada de atitudes que se ache melhor. Isso nem de forma financeira, nem de forma de conhecimento, de entendimento. Porque isso não pode subir para a nossa mente, para a nossa cabeça. Como eu disse, não é isso que nos faz grande. O que nos faz grande, irmãos, é o temor a Deus. É o cumprimento da lei de Cristo. Isso nos deixa lá. Então, devemos tirar tudo isso da nossa mente. Sermos aquelas pessoas que busquem sempre agradar a Deus. Caso contrário, prove o seu mesmo trabalho, o seu labor, né? Isto implica dizer que agora você é independente, você não precisa do outro. Veja só o que ele diz. Prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se em si mesmo. Ou seja, a sua prática, você gloria em você mesmo. A sua prática, que é a falta de humildade, a falta de compreensão para com o outro, glorie-se em si mesmo. Aí o versículo 5 diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então eu vou precisar do irmão. Agindo dessa maneira, sou eu que tenho que levar. O que contradiz o ensinamento anterior, que é amar um ao outro, que é levar a carga um do outro, que é ser sensível um para com o outro. Então, meus irmãos, que lições nós poderemos aplicar para nós? Precisamos, de fato, termos a mente de Cristo. Sermos cuidadosos para com a obra, para com o corpo, para com o membro do corpo, que é cada um de nós. Temos esse cuidado, né? Na maneira como vamos corrigir, na maneira como vamos mostrar a verdade, na maneira que nós vamos pegar no braço daquele irmão caído ao lado e levantar. Chega, meus irmãos, não podemos ter atitudes como esta. E se os irmãos assim perceberem, se os irmãos podem chegar e ler em casa, Mateus capítulo 18, versículo de 15 ao 20, que é justamente aquele irmão que errou e não quer correção, certo? Aquele irmão que, de forma deliberada, consciente, erra e não quer correção. Aí é diferente deste aqui que o apóstolo Paulo está falando. Como sermos uma igreja que agrada ao Senhor? Devemos cuidar um do outro. Devemos levar ao outro a consciência cristã. Olha, ombro a ombro, mão no ombro. Dizer, meu irmão, olha, vamos andar junto. Olha, você errou, mas nós estamos aqui, não erra mais não, meu irmão. Você é uma bênção. Olha, você é útil em nosso meio. E aí você começar a corrigir de maneira branda, carinhosa, com gentileza. E assim nós construiremos uma igreja
que cumprirá as leis de Cristo. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude. Não é fácil, né? Não é fácil, mas Ele nos ajude a ter tais atitudes. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua palavra. Faz com que, ó Deus, nós que aqui estamos, sejamos instruídos pelo teu Espírito. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos conforme o Senhor quer que sejamos. Esta é, ó Deus, o nosso pensamento. Este é, ó Deus, a maneira que nós devemos pensar. Pois a tua palavra nos diz assim. Eu te peço, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém.